Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 16 a 18 do livro de Ezequiel, versículos 1 a 3 do capítulo 16. Originalmente, Jerusalém era uma cidade pagã. Seus primeiros habitantes são descritos variadamente como amorreus, cananeus, jebuseus e heteus. Esta mensagem lembrou Jerusalém de sua condição anterior, desprezada entre as nações cananeias. Quanto a esse respeito, a cidade não era diferente dos patriarcas, que eram de origem pagã síria. Os amorreus eram habitantes semitas, pré-israelitas da Palestina. Os heteus eram residentes não semitas de Canaã que anteriormente tinham florescido na Ásia Menor durante o segundo milênio antes de Cristo. Ao falar da origem do povo, Ezequiel enfatiza que eles sempre se caracterizaram pela rebelião. Eles eram pecadores, como todos os povos da terra, e com frequência se deixavam desviar para a adoração idólatra. Versículos 4 e 5. O abandono de bebês não desejados, especialmente de meninas, era comum no mundo antigo. Nesta descrição, a criança foi abandonada, aparentemente ainda ligada à placenta e deixada para morrer. Parteiras árabes contemporâneas na Palestina geralmente revestiam o corpo do bebê com uma mistura de sal e óleo, depois de cortarem o cordão umbilical. As crianças não desejadas eram frequentemente abandonadas e deixadas ao léu para morrerem. A menina recém-nascida que Ezequiel descreve foi abandonada antes mesmo de ter sido lavada. Versículos 6 a 8. A expressão você se revolvia no seu sangue enfatiza que Israel foi abandonado por sua mãe. A expressão ainda que você esteja coberta de sangue e fique viva pode se referir ao desejo básico de Deus de que todas as pessoas vivam. A criança não desejada cresce até tornar-se uma donzela bonita. O início da puberdade aparece com o desenvolvimento de seus seios e de seus cabelos. Mais tarde, a menina atinge o tempo de amores. Cobrir uma mulher com um manto simboliza o começo das relações conjugais, era uma proposta de casamento. Na idade do amor, ela passa a ser uma esposa em aliança com o marido, que nesse caso é Deus. Versículos 9 a 13. A expressão limpei o sangue que a cobria pode estar associada ao sangramento que ocorre na primeira experiência de relação sexual, ou pode se referir ao sangue menstrual, indicando maturidade sexual. A enjeitada se tornou uma rainha. Ela recebeu todos os cuidados que lhe tinham faltado ao nascer e mais ainda. Sua vida, sua posição social, sua riqueza e sua beleza, tudo se deriva do dom gracioso daquele que a tinha escolhido. Jerusalém é vestida com materiais que, em outra parte, são usados na decoração do tabernáculo. Essa é uma sugestão sutil de que Jerusalém era o lar do templo. Versículos 14 a 19. A acusação se referia tanto ao afastamento espiritual do Senhor, como ao envolvimento físico com os ritos de fertilidade do paganismo cananita. Jerusalém se tornou uma prostituta no sentido de ser espiritualmente infiel e por abandonar a Deus. Ela entrou em parcerias políticas e militares com outras nações e começou a adorar outros deuses. Deus se importava e amava Judá, mas tinha que vê-la se voltar para outras nações e seus falsos deuses. A nação havia amadurecido e ficado famosa, mas o povo se esquecera de quem lhes deu sua vida. Este é um retrato de adultério espiritual chamado apostasia, o afastamento do único Deus verdadeiro. Versículos 20 a 22. A prática do sacrifício de crianças ocorreu durante os reinados de Acás e Manassés e foi adotada ainda mais amplamente no tempo de Jeremias. Ao sacrificar sua descendência, Jerusalém provou ser descendente moral de antepassados cananeus. Os cananeus praticavam o sacrifício de crianças muito antes que Israel invadisse sua terra, mas essa era uma prática estritamente proibida por Deus. A lei mosaica proibia essa prática. Versículos 23 a 34. A prostituição espiritual envolvia a ilícita adoração de ídolos. Também incluía escolher e desenvolver alianças políticas e militares para obter segurança. Para refletir a repugnância de Deus com relação a essas alianças, Ezequiel descreveu esses amantes ilícitos como vizinhos de grandes membros. As prostitutas geralmente se envolvem em relações sexuais ilícitas como meio para conseguir renda, mas Jerusalém se afundou a tal ponto no pecado que desprezou o pagamento recebido normalmente por uma meretriz. A conduta dos judeus era tão repugnante que até mesmo os que adoravam outros deuses, incluindo seus grandes inimigos, os filisteus, teriam se envergonhado de se comportar dessa maneira. Versículos 35 e 43. O adultério era uma ofensa capital, punida com apedrejamento. O adultério, juntamente com outras relações sexuais ilícitas, era parte de uma série de crimes capitais na lei de Israel, e por isso o anúncio da execução aqui não é surpreendente.
Judá havia praticado adultério, buscando a lealdade ou afeto de seus amantes. Ao invés disso, eles se tornariam um instrumento de sua humilhação e castigo. Embora as nações fossem usadas por Deus para castigar o seu povo, elas levariam a culpa dos pecados que também haviam cometido. As riquezas e as vestes da mulher, no caso Judá, lhe seriam tomadas e ela seria deixada tão nua como quando a história começou. Ela seria coberta não com o sangue do parto, mas com o sangue de seus ferimentos. Versículos 44 e 52. Jerusalém era como sua mãe, uma etéia que se casou com um amorreu, povos que foram removidos de Canaã pelos israelitas, porque seus pecados tinham chegado a um nível intolerável. A justiça de Deus agora parecia requerer que os israelitas deixados em sua terra também fossem removidos. A cidade de Sodoma, um símbolo de corrupção total, foi completamente destruída por Deus devido às iniquidades que praticou. É fácil julgar e condenar Sodoma, especialmente por seus terríveis pecados sexuais. Mas Ezequiel lembrou Judá de que Sodoma fora destruída também por causa de sua soberba, preguiça, glutonaria e desinteresse pelos pobres e necessitados. Samaria, a capital do que havia sido o Reino do Norte, foi desprezada e rejeitada pelos judeus em Judá. Ser chamada de uma irmã de Samaria e Sodoma já era suficientemente ruim. Mas ser chamada de mais ímpia do que elas queria dizer que os pecados de Judá eram uma abominação indescritível e que sua destruição e ruína eram inevitáveis. A razão por que isso era considerado pior não era necessariamente o fato de que os pecados de Judá fossem piores, mas o fato de que Judá sabia que não devia cometê-los. Versículos 53 e 58. Restaurar cada uma das cidades ao seu primeiro estado coloca Jerusalém no mesmo nível que suas irmãs, que foram igualmente agraciadas. A expressão nos dias do seu orgulho se refere aos anos dourados de Jerusalém durante o reinado de Davi e o início do reinado de Salomão. Versículos 59 a 63. A atitude de Jerusalém, desprezando o juramento e quebrando a aliança, seria respondida com a suspensão das obrigações pactuais do próprio Deus. O pecado de Judá era particularmente grave porque a nação desprezou o juramento de obediência que fez ao Senhor no Sinai. A geração de Ezequiel tinha chegado ao limite da paciência de Deus. Em um certo sentido, Deus rompeu sua relação com essa geração, embora sem quebrar suas promessas pactuais. Uma vez mais, Jerusalém teria a primazia sobre as suas irmãs, mas não à base do anterior relacionamento de aliança entre Deus e a cidade. O próprio Deus faria expiação pelos pecados da cidade. Haverá uma nova aliança, um novo relacionamento entre Deus e a cidade no futuro. Essa nova aliança seria baseada na morte sacrificial de Jesus na cruz. Agora nós vamos estudar o capítulo 17, versículos 1 a 3 do capítulo 17. A grande águia é o poder imperial da Babilônia, representado por Nabucodonosor. O cumprimento do enigma veio na campanha de Nabucodonosor contra Jerusalém em 597 a.C. e a consequente deportação de Joaquim e Ezequiel como parte da segunda deportação para a Babilônia. O contexto histórico por trás desta passagem pode ser encontrado em 2 Reis 26, versículos de 8 até 20, em 2 Crônicas 36, versículos 9 a 13 e em Jeremias 52, versículos 1 a 17. O Líbano se refere a Jerusalém. Antigamente, as montanhas do Líbano eram cobertas de cedros. O cedro se refere à dinastia de Davi, sua família real, que já durava 300 anos. O topo do cedro removido pelo rei da Babilônia era Joaquim, que foi levado para o exílio em 597 a.C. Versículos 4 a 6. Os exilados continuaram a considerar Joaquim como legítimo rei de Judá. A semente da terra neste versículo é o rei Zedequias de Judá, filho de Josias. Nabucodonosor substituiu o cedro pela videira, que era muito mais baixa e humilde. Isso é uma referência ao fato de que ele instalou Zedequias no trono de Jerusalém, depois de haver deportado Joaquim. Nabucodonosor havia feito muito em prol de Zedequias. Tal como a vinha contava com solo fértil, água abundante e prosperava, assim Zedequias tinha o apoio de Nabucodonosor. A videira de pouca altura pode representar a perda de milhares dos principais cidadãos de Judá por deportação em 605 e 597 a.C. Versículos 7 a 10. Enquanto a primeira águia representa o rei da Babilônia, a segunda grande águia é o Egito. Essa águia é o faraó do Egito, Psamético II, ou Hofra. O rei Zedequias de Judá procurou obter a ajuda do Egito numa tentativa de se livrar do jugo babilônico.
Arrancar as raízes significa o aniquilamento da existência nacional. Neste caso específico, refere-se à deportação de Judá para a Babilônia. Como resultado disso, a videira seria desarraigada e destruída. Este vento oriental era o vento quente e seco vindo do deserto, um vento que podia fazer secar uma plantação produtiva. O vento oriental dos exércitos de Nabucodonosor estava prestes a derrotar a nação de Judá. Versículos de 11 a 18. Aqui começa a explicação da parábola. A expressão escolheu um membro da família real e fez aliança com ele descreve a instalação por Nabucodonosor de seu rei fantoche, Matanias, a quem deu o nome de Zedequias, depois que Joaquim foi removido do trono. O povo da classe mais alta de Judá foi levado com Joaquim para a Babilônia. O fracasso de Zedequias foi romper sua aliança com Nabucodonosor, virando-se para o Egito, a águia menor. Em última análise, a esperança de receber ajuda egípcia revelou-se fútil. A quebra dessa aliança política traria desastres sobre Zedequias e seu povo. Versículos 19 a 21. Nabucodonosor tinha imposto seu pacto de vassalagem sobre o rei Zedequias de Judá. O juramento foi feito ao Deus de Israel, de modo que uma violação do acordo atrairia a ira do Senhor. A transgressão mais séria do rei não era contra Nabucodonosor, mas contra sua responsabilidade e lealdade para com Deus. Como consequência, Deus executaria o juízo iminente de exílio e aprisionamento na Babilônia. Versículos 22 a 24. Deus plantaria novamente um rei da linhagem de Davi sobre o monte alto de Israel. O monte no qual o cedro será plantado é símbolo de um reino poderoso. O próprio Deus plantaria um renovo, se referindo ao Messias, Jesus Cristo, cujo reinado seria estabelecido e que cresceria por toda a terra. Pássaros de todo tipo se refere ao plano de Deus que inclui todos os povos do mundo. O conceito do Messias como a árvore baixa ou árvore seca que aguarda glorificação ajusta-se com a visão do Messias como servo sofredor. Na era messiânica, todo o mundo reconhecerá o Senhor e se sujeitará à sua vontade no Monte Sião. O novo renovo será plantado e florescerá debaixo da bênção da proteção do Senhor. Agora nós vamos estudar o capítulo 18, versículos 1 a 4 do capítulo 18. Dos 10 mandamentos, Deus diz que visitaria o pecado até a terceira e quarta geração daqueles que se rebelam contra ele. A intenção era advertir os adultos de que seus pecados exerceriam uma nefasta influência nas opções de vida de seus filhos e assim na relação deles com Deus. Ao seguirem o modelo de seus pais, eles escolheriam o pecado e por isso mereceriam a punição de Deus. O povo dos dias de Ezequiel interpretou erroneamente essa verdade, como se vê em seu provérbio que acusa Deus de má fé. O pecado de uma pessoa pode sobreviver a ela e ter repercussões negativas em outras pessoas, mas Deus não pune o inocente pelos pecados dos outros. Deus exigiu que o povo não mais repetisse esse provérbio falso. Ele não somente interpretava mal a conduta e o caráter de Deus, mas aqueles que o repetiam consideravam-se completamente inocentes. Versículos 5 a 9. As ações do justo são descritas, em grande parte, em conformidade com o código de santidade que estão nos capítulos 17 a 26 de Levítico. No tempo do Antigo Testamento, os montes eram frequentemente o local para sacrifícios idólatras. Este versículo afirma que o justo não se envolve em práticas idólatras, não tem relação sexual com mulher menstruada, não faz confisco de bens, não cobra juros de seu irmão, entre outras coisas citadas. Não significa que esse justo não tivesse pecado ou que guardasse a lei em todos os detalhes. A afirmação é que ele era um membro efetivo da comunidade pactual, que obedecia às ordenanças da vida comunitária e que buscava a expiação por meio do sistema sacrificial quando violava a lei. Versículos 10 a 13. Permitir ao povo tomar o penhor é uma referência aos credores que permitiam que os devedores usassem à noite o que haviam penhorado, em geral um manto. Sem seus mantos, os devedores sentiriam frio à noite. Os filhos maus de um pai temente e obediente ao Senhor seriam considerados responsáveis pelos seus próprios pecados. Como resultado da própria recusa deles em se arrependerem e se converterem a Deus, eles experimentarão a condenação espiritual e eterna. Versículos 14 a 18. Inversamente, ter um pai injusto não levaria a julgamento um filho justo. Versículos 19 e 20. O juízo de Deus não distingue pais e filhos, só aqueles que são justos e aqueles que são ímpios. Versículos 21 a 24. O verdadeiro arrependimento envolve confissão, tristeza pelo pecado e o compromisso com a vida de obediência. Deus perdoará e receberá a pessoa que se voltar para ele em arrependimento e fé, independentemente da medida de sua rebelião passada. Não há razão para uma pessoa viver sob a condenação de seus pecados passados se ela está verdadeiramente arrependida e experimentou o novo nascimento. Deus é o amor perfeito, mas ele também dispensa a justiça perfeita.
Seu amor perfeito faz com que ele seja misericordioso com aqueles que admitem seu pecado e voltam para junto dele. Mas ele não pode ignorar aqueles que pecam voluntariamente. Os ímpios morrem, fisicamente e espiritualmente. Deus não se alegra com suas mortes. Ele preferiria que eles voltassem para ele e tivessem a vida eterna. Versículos 25 a 28. Deus tem o prazer no arrependimento e não tem prazer na morte do ímpio. Assim, ele espera que o justo se mantenha no caminho e que o ímpio se arrependa de seus pecados. Versículos 29 a 32. O pecado nunca pode ser considerado coisa superficial no relacionamento da pessoa com Deus. No entanto, dentro das advertências solenes sobre a gravidade do pecado e da ameaça que ele representa, resta a certeza de que Deus não deseja e nem se deleita diante da morte do ímpio. O arrependimento é o caminho para a vida. O coração novo e o espírito novo são um dom de Deus e não o produto do esforço humano. Ezequiel exorta seus ouvintes a buscarem essas coisas não através do mérito pessoal, mas pelo arrependimento. O arrependimento não está sendo pregado sobre Jerusalém, pois os capítulos anteriores afirmam que a destruição da cidade é garantida. Em vez disso, os exilados são convidados a se arrependerem e assumir a responsabilidade por sua vida moral. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 16 a 18 do livro de Ezequiel.